Semana passada nós pensamos a respeito de uma só família da fé. Porque nesse ano nós precisamos pensar na unidade da igreja e muitas coisas que nós somos. A primeira delas é o fato de sermos uma só família da fé e que isso é uma bênção espiritual baseada na escolha de Deus, no trabalho, na obra de Jesus e na aplicação que o Espírito Santo faz na nossa vida a respeito da obra que Deus decidiu realizar de salvar o seu povo. Salvar o seu povo. Hoje eu quero falar sobre um só povo. Há muitas coisas que nós precisamos ser em unidade e que só podemos ser como igreja. Ser um só povo é um desafio para nós. Lá em João 17, de 20 a 21, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, intercedendo pelos seus discípulos, naquela quinta-feira que antecedia a sua crucificação, reunindo os seus discípulos mais chegados, a quem ele diz, eu vou chamá-los de amigos e não apenas de servos, e ele vai orar pelos seus discípulos. E no meio dessa oração, há dois versículos que eu gostaria de destacar. Versos 20 e 21 diz assim, minha oração não é apenas por eles, por esses discípulos que estão com ele à mesa, rogo também por aqueles que crerão em mim, aqueles que crerão, você e eu, aqueles que crerão pela mensagem que os discípulos, apóstolos sairiam pregando naquele momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Meus irmãos, eu dou muita risada. Eu às vezes fico rindo com alguns vídeos que aparecem lá no meu celular, não é por acaso, e com algumas coisas que as pessoas fazem que você fica imaginando assim, por que que passou pela cabeça dessa pessoa que isso ia dar certo? Então sai descendo uma colina de bicicleta e não parou para pensar que essa descida termina em algum lugar, não é? Coisas que as pessoas vão fazendo de loucura mesmo. E algumas coisas que acontecem, eu não sou engraçado, eu não sou comediante, eu não sou brincalhão, como tem alguns irmãos assim que são rápidos, não é? Mas eu gosto muito de ouvir pessoas assim. E gosto muito de programas que são meio de comédia. E eu me lembro muito de um reizinho que o Jô Soares fazia, não é? Como é que é? Sois rei. E ele falava assim, ele se perdia no seu discurso e dizia, esse povo que eu piso, essa terra que eu amo. É esse povo que eu amo, essa terra que eu piso. Mas ele se perdia na sua conversa, porque no fundo, Freud explica isso, era um ato falho dele, não é? Ele preferia pisar no povo e amar a terra, as coisas que ele tinha. Mas os comediantes são sempre pegando nesse tipo de político, de pessoas que fazem essa vida pública. O Chico Anísio também tinha um outro personagem, uma personagem que ele fazia, que era o Justo Veríssimo, que era um político corrupto do partido Sinceramente Hipócrita. Tem gente que se vangloria disso, né? E ele tinha um bordão, ele dizia assim, eu odeio pobre, quanto mais pobre, mais eu quero que se exploda. E era o bordão que ele falava toda semana, e ele falava isso baseado em alguns políticos que realmente não estão preocupados com o povo, estão preocupados apenas consigo mesmo. E mais recentemente tem o comediante Saulo Laranjeira, né? Ele faz o João Plenário, está sempre desalinhado, faz um politiquês que engana as pessoas, né? Ele explica tudo, mas não conclui nada, e no final ele vive uma vida de exploração corrupta do sistema político. Ele está fazendo ou querendo denunciar esse tipo de político. E tantos personagens humorísticos revelam pessoas que não entendem o que é ser povo. Eles não, e ali é uma crítica muito clara a esses políticos que não falam assim, olha, eu faço parte do Congresso brasileiro, mas eu não faço parte do povo brasileiro, porque eu quero que o povo brasileiro se exploda, não é? Eu amo o que eu tiver de bens aqui, mas eu amo essa terra que eu piso, não esse povo que eu deveria defender como político.
É interessante que a Bíblia nos identifica como povo de Deus. E como é que nós, como povo de Deus, tratamos o povo de Deus? E tratamos o fato de sermos povo de Deus. Essa pessoa que está ao seu lado é chamada de povo de Deus. Como é que você trata ela? Quais os compromissos que você tem com ela? Ou quando você pensa que você é povo de Deus, o que você experimenta da parte de Deus na sua vida? A Bíblia nos identifica como povo de Deus e diz que isso é um grande privilégio que nós temos. Não é uma tarefa, não é um encargo, não é um peso para a nossa vida. Por que que a Bíblia nos identifica como povo de Deus? E eu queria pensar quais são as implicações desta identificação. Porque como povo de Deus, nós temos algumas marcas de pertencimento. Lembra que nós acabamos de aprender esse cântico, né? Juntos, nós temos as marcas do sangue, as marcas da cruz. É um povo que quando você olha, está marcado. Você percebe que ele faz parte deste povo. Eu queria pensar então com os irmãos sobre alguns aspectos da igreja de Jesus como povo de Deus. Primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre esse conceito de povo. A sociologia, psicologia, história, filosofia, teologia, todos eles pensam a respeito de povo. E todas essas disciplinas, de alguma maneira, elas chegam a algo em comum, um consenso, que o povo, ele é um coletivo de indivíduos que partilham elementos de ligação, identidade e organização social. É sempre um coletivo de indivíduos que partilham alguma coisa. Por isso que quando nós pensamos em igreja como povo de Deus, nós não podemos pensar, se você ouve isso no YouTube, em alguma rede social, se você já ouviu alguém falando isso, eu sou igreja, eu não preciso estar na igreja, porque eu sou igreja. Está errado, porque ninguém é sozinho a igreja. Igreja sempre é um coletivo, é um povo de Deus que é um coletivo de indivíduos que partilham algumas coisas. Quem vem na igreja ou quem está na igreja apenas pensando em receber, nunca em doar, não entendeu ainda o que é ser povo de Deus. Existe essa questão dessa coletividade, desse agrupamento humano, então, não somos indivíduos, mas um coletivo de indivíduos que formam uma cultura. Meus irmãos, cultura, de uma maneira muito simples, é o fazer humano. Tudo que o ser humano faz é a sua cultura. É por isso que tem a cultura nordestina. Tem a comida que se come lá, que eles fazem lá, tem as músicas que eles fazem, tem os arranjos sociais que são feitos, familiares, tem os horários que se fazem. É uma cultura nordestina. Como existe uma cultura sulina, diferente da cultura nordestina, você vai lá para o interior de Minas, tem uma cultura mineira, né? Popopó, que eu vou tomar, não é? E eles têm um jeito de falar, inclusive. Então, tudo que o ser humano faz é a sua cultura. O que ele cozinha, o que ele constrói, o que ele compõe, a maneira como ele vive, isso é o fazer humano. E um povo ele é marcado pela sua cultura. Você chega lá, você descobre na sua arquitetura que você está no meio de um povo. Já foi num jardim japonês? Quem já foi aqui no jardim japonês? Que coisa fantástica. Você olha assim, você fala, eu estou em outro mundo. Os arranjos que eles fazem, o tipo de planta que eles colocam ali, é outra cultura, porque é a cultura deles. Isso revela o que eles são. Existe um sentimento de pertencimento no povo. Você conhece o povo judeu especialmente, que não importa onde ele nasceu, ele é um judeu de algum lugar. Ele é um judeu americano, judeu alemão, judeu brasileiro, mas ele é judeu, porque ele pertence àquele povo. Há pessoas de várias gerações que se dizem ainda, olha, eu sou judeu. Ou agora no Brasil virou moda a gente buscar a nossa descendência, não apenas africana, mas europeia também, não é? Descobrir quem são os nossos, de onde nós viemos, porque eu quero pertencer àquela cultura. Os vínculos de território para o povo existem também, e especialmente é desafiador para nós compreender que o povo, ele vive um processo dinâmico de formação e transformação através de processos históricos, lutas e debates políticos. A cada tempo, de tempos em tempos, essa mesma cultura, esse mesmo povo vai se reinventando, reorganizando, se formatando novamente, porque é necessário. A coisa mais chata que existe
é quando aquela pessoa que não aprendeu a ser o povo e compreender essa dinâmica na vida e fica pensando assim, olha, no meu tempo é que era bom. Né? A gente tinha um Fusquinha que com qualquer fio de arame fazia o carro funcionar. Meus irmãos, quem é que quer ter um Fusquinha hoje? A gente quer câmbio automático. É muito melhor dirigir com câmbio automático, né? Você pisa ali e vai embora. Ar-condicionado. É coisa mais... o pessoal todo se abanando aqui. Tem um carro com ar-condicionado e as pessoas ficam falando assim, bom tempo era quando você abaixava o vidro ou fazia quebra-vento para fazer vento sobre você. Essas coisas do passado. A sociedade ela é dinâmica, o povo vai se reinventando e vai demonstrando e mudando coisas. Inclusive porque muda aquilo onde nós vivemos. Tem uma foto do meu pai, da década de 40, 50, por ali, e ele está de terno, então, paletó, colete, gravata, sobretudo e chapéu. Que homem elegante era meu pai. Porque ele morava na São Paulo da Garoa. Hoje, quem é que aguenta colocar um chapéu, um sobretudo? Até boné, eu não sei como é que tem gente que vem de boné na igreja, que aguenta aquele negócio com esse calor. O mundo mudou, e a cultura vai mudando, o povo vai mudando também. Por isso nós precisamos entender que povo tem essa dinâmica também. Acontece isso com a vida da igreja. Mas na história bíblica, primeiro nós encontramos Israel como povo de Deus, como nação de Deus. Havia um contexto histórico e geográfico no Antigo Testamento. Israel é chamado de nação de Deus e a gente precisa compreender isso. Havia uma nação histórica e étnica de Israel e eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Essa linha de ascendente que levava ou retornava até Abraão e que fazia com que Paulo, por exemplo, quando escreve aos Filipenses, falasse, olha, eu podia me orgulhar de ser descendente de Abraão. Hebreus, da tribo de Benjamim, puro sangue. Era uma aliança específica que Deus havia feito com Israel, prometendo-lhes uma terra, um território e um trono, que viria um descendente que jamais deixaria, da linhagem de Davi, que jamais deixaria de sentar no trono de Israel. E havia uma promessa de fidelidade de Deus a esta nação de Israel. E Israel vivenciou um período histórico que era uma teocracia. Só Israel viveu uma teocracia. Ninguém mais viveu. Brasil não vai viver. Estados Unidos não vai viver. Tá? Só Israel viveu e Deus não quer mais isso, inclusive. A nação de Israel, então, tinha fronteiras geográficas e uma estrutura de governo especial que fazia dela a nação de Deus. Ele tinha uma terra prometida, que foi uma aliança chamada abraâmica e mosaica. Lá em Gênesis 13:15, ele diz para Abraão, toda essa terra que você vê, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Em Gênesis 17:8, eu te darei e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Em Deuteronômio, quando Moisés já está revisando a lei com o povo que está prestes a entrar na terra de Canaã e receber a promessa que Deus havia feito, Moisés instrui o povo a obedecer aos mandamentos para que possam possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para sempre. E Josué, que é aquele que efetiva, e de fato a promessa de Deus, diz, assim deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Essa foi a promessa de um território, de um lugar onde aquele povo estaria fixado e que seria conhecido como uma nação de Deus. Depois Deus vai fazer uma outra aliança, tem a aliança abraâmica, mosaica, e depois a davídica, quando ele promete a Davi, o rei Davi, que estabeleceria seu descendente para governar para sempre esta nação. Esse descendente é o Messias. Lá em 2 Samuel diz que o profeta Natã fala a Davi, versos 12 e 13 do capítulo 7, quando os teus dias se cumprirem, estabelecerei a tua descendência depois de ti, e firmarei o trono do seu reino para sempre. Salmos 89, 3 e 4 diz, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei a Davi meu servo,
dizendo: a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E no Salmo 132, 11, diz ainda que o Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela, do fruto das tuas entranhas, porei sobre o teu trono um descendente. Essa é a promessa feita também a Israel como casa de Deus, quando diz lá em Jeremias 31, 31, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esse texto é citado lá em Hebreus 8 a 13, quando diz assim. Então vamos pensar aqui. Israel como nação de Deus, ele promete uma terra, promete um trono, e chama a casa de Israel, faz uma aliança com a casa de Israel. No entanto, essa aliança que ele faz com a casa de Israel, o escritor aos Hebreus vem reinterpretar isso. Passados tantos séculos, ele diz o seguinte: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Lembra que Israel e Judá faziam parte do mesmo Israel que se dividiu em dois reinos do norte e do sul. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E aí o escritor conclui: ao chamar de novo essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, Deus fez uma aliança com Abraão, Moisés, com Davi e depois com o povo de Israel, mas essa aliança é reinterpretada porque ela vai ser cumprida na pessoa de Jesus. E aí, de nação de Deus, esse conceito de nação de Deus, de um povo que foi escolhido para habitar num determinado lugar e para servir a Deus, esse conceito é ampliado para abarcar muito mais coisas e se tornar o povo. Assim é que Pedro, por exemplo, você vai se lembrar, ele diz assim lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pedro aqui está se referindo a essa comunidade cristã, ele está escrevendo para cristãos, composta dos crentes de todas as nações, que substitui o antigo Israel como povo da aliança de Deus. Povo de Deus e nação santa agora são conceitos que ultrapassam aquela ideia do Antigo Testamento. Um contexto universal, espiritual, expande-se para incluir todos os seguidores de Jesus Cristo, tanto judeus como gentios, independentemente da sua etnia ou nacionalidade. Não importa mais se você nunca não tem vai fazer aquele exame de DNA, né? Não tem nem 0,001% de judeu no seu sangue. Está tudo na África, está tudo nos índios. Tá? Não faz mal. Porque agora a nova aliança é um contexto universal. Você vai lembrar de Jesus chamando os discípulos para celebrar a última ceia, onde ele faz aquela oração, e Lucas registra que da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Porque agora este povo novo, que é esta igreja, tem uma aliança com Deus por causa do sangue de Jesus, como nós vimos semana passada, inclusive. E é de uma natureza espiritual. Não é mais consanguínea, mas é um nascimento que vem do alto, pela fé do Espírito, pela fé em Cristo, pelo batismo, tornando-se parte de um corpo espiritual maior, o corpo de Cristo.
O batismo, ele é aquele ato em que a pessoa é mergulhada nas águas para declarar sua fé em Cristo. Ele é um ato concreto, mas ele é um símbolo da salvação. Ele é uma proclamação de que eu tive um encontro com Jesus, que eu nasci do alto, que eu tive esse nascimento espiritual e que agora eu estou incluído no corpo de Cristo, agora eu faço parte do povo de Deus. Então é mais do que simplesmente um ato. A gente não deve menosprezar isso. E por isso nós somos chamados de nação santa, porque essa nação santa agora tem uma conotação, é um sentido espiritual. Israel histórico, ele foi a nação santa, ou a nação de Deus, com os propósitos específicos, como Deus falou com Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados a partir de ti. E por causa de Abraão, Isaac, Jacó, depois vem Moisés, depois vem José, depois vem Davi, e de Davi chega Jesus, leia a genealogia de Jesus. Todos os povos, todas as famílias dos povos da terra serão abençoados através de Jesus. E a igreja, então, passa a ser o povo de Deus, num sentido mais amplo e espiritual. A igreja, como diz Pedro, ela é marcada pela eleição da graça de Deus. Nós vimos semana passada que Deus nos escolheu em Cristo. E é pela graça de Deus que nós recebemos, ou fazemos parte, ou passamos a fazer parte do povo de Deus. Não é por nosso mérito, mas por sua soberana graça e amor. Antes mesmo da fundação do mundo, como nós vimos na semana passada em Efésios 1. Uma identidade e um propósito que são descritos em todos os títulos que Pedro utiliza quando nos chama de geração eleita, que indica a origem da salvação de Deus. O sacerdócio real, que significa que agora nós temos direito ao acesso a Deus e o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais de louvor e serviço a Deus. Não só de louvor, mas também de serviço. Uma nação santa, que é um povo separado e consagrado para Deus em todas as áreas da nossa vida. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou povo adquirido, que enfatiza que nós agora pertencemos a Deus, que nos comprou por um alto preço, o sangue que é derramado para realizar esta nova aliança. E nos dá uma transformação em missão. O propósito de ser povo escolhido é proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, essa inclusão universal. Não existe mais homem ou mulher, judeu ou grego, pobre ou rico, todos estão incluídos nessa nova aliança. Efésios 2, que nós lemos semana passada, diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou aquele muro de separação, aquela parede de separação que separava esses dois povos, que criava inimizade entre esses dois povos. Povo de Deus, uma comunidade espiritual, global, unida pela fé em Cristo e chamada para viver uma vida santa e missionária. Você se lembra, e agora eu quero voltar para o texto que nós lemos no início, que a semana passada Paulo orava pelos crentes de Éfeso, e ele pedia duas coisas, e a gente falou, olha, qual era a oração de Paulo? Não era por um emprego novo para aqueles crentes, não era pela cura daqueles crentes, não era para que eles pudessem casar ou melhorar o casamento, nada disso. Embora tudo isso possa ser levado a Deus em oração. Paulo diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele, de Jesus Cristo. Então, o primeiro pedido era espírito de sabedoria e revelação, por meio do conhecimento de Jesus Cristo. O segundo pedido de Paulo: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olhos do coração iluminados, para conhecerem a esperança
para a qual forem chamados, para que quando você tiver que enfrentar as lutas dessa vida, a esperança se sobressaia. Essa era a oração de Paulo pelos crentes de Éfeso. Agora Jesus aqui também ora pelos crentes. E como nós já vimos no início, ele ora por mim e por você. Em um determinado momento ele fala isso. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus ora, e o ministério de Jesus hoje é interceder, vive para interceder por nós. Se a igreja não orar por você, se na hora da intercessão o pastor esquecer de citar o seu nome, se na lista do informativo da igreja não aparecer o seu nome, se você entrar um dia na oração online e ninguém lembrar de falar de você, saiba que Jesus intercede por você. A sua necessidade, a sua vida, a sua história não passa despercebida para ele. E ele já orava naquele dia: eu peço por eles, por estes que me deste, pois são teus. Ele continua na sua oração ali no capítulo 17 de João, dizendo: Pai Santo, protege-os por amor do teu nome. As lutas que enfrentamos, as perseguições, as tribulações, as opressões do maligno, Jesus está dizendo: protege-os por amor do teu nome. Porque eu e você somos o povo de Deus. E o povo de Deus, que vai ser identificado como o povo de Deus, que tem a marca do sangue da cruz na sua vida, e com o qual Deus está aliançado. Sabe que coisa séria é essa? Sabe quando a gente casa? E a gente troca alianças, e a gente faz promessas e juras de amor e de compromisso eternos, até que a morte nos separe. A aliança de Deus tem essa conotação. Primeiro, que não é feita por obrigação. Deus decide vir achar Abraão no meio de todos os povos e falar: eu quero fazer uma aliança com você, porque eu quero abençoar todas as famílias do mundo. E eu vou começar a fazer através de você. E por causa dessa aliança que eu tenho com você, eu vou fazer você prosperar, eu vou te proteger, eu vou fazer você chegar até onde eu tenho planejado que você chegue. Meus irmãos, essa mesma aliança que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi, é o que ela faz com o povo de Deus hoje, de nos fazer chegar aonde Ele tem os seus planos, de não nos fazer parar pelo meio do caminho. E vai fazer isso porque um dia você e eu vamos poder chegar e falar assim: meu Deus não falhou. Como nós vimos nesses últimos dias, irmãos que partiram na nossa frente e que nós glorificamos a Deus pela vida deles. Não é porque eles eram muito melhor que todo mundo, não. Mas porque eles se apegaram a Deus, que fez uma aliança com eles e que os sustentou em todo o tempo. Então Jesus, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, para que um dia as pessoas glorifiquem o Senhor por causa da vida deles. Ele diz: para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu quero que você guarde que a felicidade, ela é circunstancial. Então, quando o meu time ganha, eu fico feliz. Tem alguns até que vêm com a camisa do time, não é? Quando perde, fulano passa como se nada tivesse acontecido. Mas está feliz, porque a felicidade é circunstancial. Então, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste. Às vezes nós nos alegramos porque, para este momento, Deus respondeu exatamente aquilo que nós desejávamos, aquilo que nós estávamos pedindo, que nós suplicamos, que nós batemos, buscamos e pedimos. Deus nos deu. Mas depois passa 1 ano, 2 anos e Deus não responde do jeito que a gente quer. Aliás, nós aprendemos durante as quartas-feiras também, nas férias do pastor, não é? Que nós devemos nos alegrar com aquilo que Deus nos dá e estar contentes com aquilo que Ele não nos dá. Tá? Às vezes Ele vai responder não para nós. Mas Jesus aqui está falando que nós vamos ter plenitude de alegria. A alegria é fruto do Espírito. É fruto do crente estar apegado a Jesus
Como Jesus fala naquela noite também sobre a videira verdadeira, quem estiver ligado à videira, como o galho está ligado à parreira, esse vai dar muito fruto, sempre terá seiva, alimento, fortalecimento, poderá enfrentar toda a circunstância e dará muito fruto que glorifica o Pai. Jesus está dizendo aqui, eu peço a Deus para que haja plenitude de alegria na vida dessas pessoas, desses pelos quais eu estou orando. E vou lembrar pelo povo de Deus, você e eu fazemos parte dele. Para que quando a gente tiver que enfrentar o tempo que ele vai nos responder do jeito que nós queremos, estejamos alegres. E quando ele não nos responder do jeito que a gente gostaria, a gente continue alegre. A gente costuma dizer assim que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, não é? Até a hora que ele diz assim, não vou responder do jeito que você quer. Peço para que haja a plenitude da minha alegria neles, para que eles enfrentem todas as circunstâncias da melhor maneira e alegres. Lembra que Jesus, um pouco mais adiante, vai dar o exemplo de como você enfrenta a angústia que bate na alma, no profundo da alma. Ele chama seus discípulos para orar com ele e vai derramar sua alma diante do Senhor. E dali ele encontra forças para enfrentar a cruz. Eu peço, ele diz ainda no verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Não é para a gente sair do mundo. É para a gente caminhar no mundo, estar no mundo, não pertencer ao mundo, mas estar no mundo como um testemunho de Deus, como um testemunho da aliança de Deus. O maligno, estaremos protegidos do maligno. Ele não vai nos causar dano. Ele não vai tocar em ninguém, a menos que Deus permita. Não precisa temer o maligno. Resista o diabo. E ele vai fugir de vós. Às vezes eu fico com a impressão que a gente aparece assim diante do inimigo, meio magricelo, raquítico, né? Pequenininho. Mas quem está por trás de nós, e parece assim que o inimigo é capaz de enxergar esse. Quem é que vem em socorro? Você lembra de Eliseu e aquele servo que não conseguia enxergar os exércitos celestiais? Ele teve que ter os seus olhos abertos para enxergar que Deus estava com todo o seu exército ali para cuidar dos seus servos. Não precisou sair do mundo, mas foi protegido do maligno. E ele pede ainda, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, são um dos meios pelos quais Deus vai nos levar à santidade. Jesus ora para que, por nós que vamos crer, para que todos nós sejamos um. Que todos nós sejamos um. Que nós experimentemos e possamos enxergar a glória de Deus nesta unidade. Que nós possamos enxergar o amor que Deus tem em Cristo Jesus por estarmos nele. Quem um dia foi recebido pela fé, agora faz parte deste corpo que tem essa nova aliança com Deus. Agora sim eu quero terminar dizendo, o povo de Deus vive em unidade de fé. Eu peço por aqueles que crerão em mim. A igreja existe por causa daqueles, ou é formada por aqueles que creem em Jesus. Lembra do etíope, no caminho que foi encontrado por Filipe? E ele lia o profeta Isaías e o Espírito Santo levou Filipe a encostar naquela carruagem. E Filipe perguntou, você entende o que você lê? E o eunuco disse para ele, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E me diga, por favor, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? E então Filipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou, aqui há água, quem me impede de ser batizado? E aí o eunuco dá uma palavra
que se entende que foi uma das primeiras confissões de fé da igreja primitiva. Filipe disse: é permitido se crês de todo o coração, e ele respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Estes que creem desta maneira, vivem em unidade da fé, porque creem em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é mais um. Você lembra de Pedro? Quando Jesus pergunta assim: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos disseram: olha, estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias. E todas as percepções que eles iam falando para Jesus ficavam aquém de quem Jesus é. Jesus era um profeta. Jesus estava vivendo e atuando naquele tempo no espírito profético de Jeremias. Ele tinha aquela mesma autoridade ao falar, ao pregar, que Elias tinha. Mas ele não era nenhum desses. Tudo isso ficava aquém de Jesus. É só quando Pedro finalmente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus diz: agora sim. Isso revela exatamente quem eu sou. E nós precisamos crer desta maneira. Essa unidade da fé, crendo em Jesus da mesma maneira. Jesus não é só mais um. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ele é o único que é um com o Pai. Ele é o único que é Deus, junto com o Pai e com o Espírito. E a gente precisa, a igreja, o povo de Deus precisa crer nisso. Aliás, pouco mais de 100 anos, quando surgiu a teologia liberal, estava graçando muito naquele período entre os evangélicos americanos, surgiu lá em Princeton, alguns pastores, teólogos, fizeram aquilo que se chamou dos fundamentos. Olha, se você não acreditar no nascimento virginal, nos milagres, no sacrifício vicário, na ressurreição corpórea, nos milagres de Jesus, então não dá para a gente conversar. É o fundamental que você creia nisso. Houve outras distorções com o passar do tempo, mas isso é importante. Unidade na fé. Uma unidade na mensagem. Porque o Evangelho é uma boa notícia. Meu irmão querido, quando você vai falar para alguém sobre... Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia que você tem para essa pessoa? Esses dias eu estava no Natal e Ano Novo, né, aquelas discussões de família, e aí junta alguns pastores, todo mundo crente há muito tempo, começam as discussões teológicas na mesa. E a discussão desse ano foi: o que é o Evangelho? Eu afirmo que o Evangelho é muito simples, nós é que complicamos as coisas. Deus em Cristo salva o pecador. Foi isso que foi necessário para aquele ladrão, ainda que ele não tivesse acesso a muitas coisas. Ele não teve condições. Você tem. Então vai dizer assim: olha, se o ladrão foi salvo só porque falou que Jesus é rei, basta para mim. Não basta, porque você tem outras coisas para saber, para aprender. A boa notícia é que existe um nascimento do alto pela fé em Cristo, pelo batismo, que faz você se tornar parte desse corpo espiritual de Cristo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Foi o que o apóstolo Paulo experimentou no caminho de Damasco, quando caiu de joelhos diante daquela luz do próprio Cristo se manifestando para ele. De uma vez por todas a sua vida mudou. Paulo passou a explicar a sua vida, a sua existência, entre antes e depois deste encontro que teve com Jesus. E esta é a mensagem que a igreja prega. Não prego menos que isso para você. Se você ainda não teve este encontro com Jesus, que transforme a sua vida, que coloque a sua vida de cabeça para baixo, você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. E quando você tiver, isso vai transformar a sua vida. Isso vai transformar a sua existência. Uma unidade prática, para que todos sejam uns. E depois, como nós falamos, olha, nós sabemos outras coisas. Nós conhecemos os mandamentos recíprocos. E ser uma unidade é exatamente isso. Eu pedi oração essa semana para um amigo querido, a esposa de um amigo querido. Eu preciso que vocês orem por mim, me sustentem em oração, mas eu também tenho que ter esse compromisso de orar por você. Eu preciso que você me ajude nas minhas necessidades, limitações, mas eu preciso estar disposto a ajudar você nas suas limitações, nas suas fraquezas.
a unidade de Gálatas, quando Paulo é capaz de olhar nos olhos de Pedro e confrontá-lo com o seu pecado. Isso é uma unidade prática. A igreja precisa fazer a mesma coisa. Não é possível que você, na frente desses, haja desta maneira. Quando chega na frente dos outros, age de uma maneira diferente. Pedro, onde é que você está com a cabeça, meu? Não pode ser assim. Tem que ser sim, sim. Não, não. Todo o tempo. A unidade de Atos no concílio, no capítulo 15, quando se reuniram os líderes para falar, olha, os gentios têm que guardar sábado, têm que fazer circuncisão, têm que entrar para o judaísmo para poder ir para o céu, para aceitar Jesus. Havia uma unidade prática, e depois que eles tomaram uma decisão, olha, faz carta para todo mundo, distribui entre as igrejas, para que todos possam continuar caminhando juntos, unidos, como um povo só em Cristo Jesus. Hebreus, que nós já lemos, quando Paulo, ao ato falho, quando o escritor de Hebreus diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. E aí ele começa a usar alguns verbos. Ele diz assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e nosso corpo lavado com água pura. Nós experimentamos Deus, este encontro com Deus. Nós devemos nos aproximar. Mantenhamos firme a esperança que professamos, manter firme a esperança que cremos. Importemo-nos uns com os outros e nos incentivemos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem se aproximar o dia. Presta atenção que quando ele fala aqui, não deixemos de nos congregar ou de nos reunir como igreja, ele não está dando foco ao fato de um encontro presencial como esse. Mas que este encontro, essa reunião, faz sentido quando nós entendemos que estamos nos aproximando de Deus juntos. Eu não vim aqui prestar o meu culto. Eu não vim aqui cantar os meus cânticos. Eu não vim aqui fazer as minhas orações. Eu não vim aqui entregar as minhas ofertas. Nós somos um povo. E vimos juntos adorar a Deus. Vimos juntos entregar nossas ofertas. Vimos juntos cantar a Ele. Vimos juntos orar a Ele. Vimos juntos aprender dEle. Vimos juntos ouvir dEle. Por isso nós nos aproximamos de Deus. Não é um evento qualquer. Não é um cumprimento de uma tarefa. É um encontro com Deus. Eu estou me aproximando dEle. Meus irmãos, eu lembro quando eu era muito criança ainda. A gente só tinha roupa de domingo, né? A roupa você só usava no domingo para ir na igreja. Não tinha shopping center, não tinha essas coisas. Então a gente só ia... E aí você tinha que fazer toda uma organização da vida para poder estar no culto. As facilidades que nós temos, isso é uma armadilha que o inimigo faz para nós. São tantas facilidades que acabam fazendo com que a gente perca ou esvazie de sentido algumas coisas que são muito importantes. Recebi até uma mensagem que falava sobre isso, sobre você esvaziar de sentido algumas palavras. O diabo faz isso com devoção. Se alguém falar assim, fulano é devoto, nossa, parece pejorativo. Mas existe uma teologia da devoção. O crente precisa ser devoto, cultivar essa devoção. Nos aproximar de Deus para manter firme a esperança que professamos. Crente ausente desta comunhão. Comunhão não é só do culto também, mas essa comunhão com o povo de Deus. Ele está mais carente e mais vulnerável à ação do inimigo. De olhar para o mundo e não perceber a esperança que há em Deus. Olhar o mundo e falar assim, agora o Trump estragou tudo. Agora o dólar estragou tudo. Agora o master aí acabou com o meu ano. E falar assim, sabe, o mundo se resume a isso, a minha vida se resume a isso.
e perder a esperança que nós temos em Deus. É juntos que nós nos importamos uns com os outros e nos incentivamos e nos encorajamos uns aos outros. E é junto que a gente faz isso. E a unidade na missão, meus irmãos, por fim, porque por que Jesus tem orado para que nós sejamos um? Para que o mundo creia que Deus o enviou, que Ele é a boa notícia, que esta é a mensagem que nós temos para pregar ao mundo, que aquela grande comissão que Jesus deu para os seus discípulos seja clara para todos, para que quando nós sairmos como povo de Deus, a gente não haja dúvidas que este povo tem uma mensagem. Jesus não é um entre muitos deuses. Eu acho bonito as campanhas da Junta de Missões Nacionais, quando todo mundo coloca aquela camisa amarela, Jesus transforma. E o pessoal sai pela rua. E todo mundo fala, oxe, quem é esse povo? Quem é esse povo? Todo mundo uniformizado, todo mundo com uma mesma mensagem, todo mundo com uma mesma disposição, todo mundo numa mesma missão de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus, porque Deus nos fez um conjunto, um agrupamento de indivíduos que caminham juntos, cultivando os mesmos valores. E nós precisamos fazer isso, que tem vínculos afetivos, e eu ouso dizer que territoriais. Lembra que a igreja tem essa identidade universal, mas a sua concretude está aqui. Ah, eu amo o povo de Deus. O chinês que você não conhece, o alemão que você não conhece. O povo de Deus que você tem que amar é esse aqui. Esse que está ao seu lado. Eu quero terminar lembrando de um pastor que contou que foi num culto em que o pregador falava assim, olha para o teu amigo do lado aí. Diz que ele é lindo. Aí ele falou assim, agora imagina a gente, assim, é que a gente é descontraído aqui, né? Mas realmente esse tipo de coisa eu não acho graça nisso, né? Olha para o teu irmão, diz que isso, fala aquilo, declara aquilo outro na vida dele. Eu acho isso muito vazio, mas tudo bem. Foi feito, né? Mas ele falava assim, diz para o teu amigo que ele é lindo. E ele falou que olhava para o irmão assim, não vou falar não. Não vou dizer. Mas meu irmão, se você tem que dizer que o povo de Deus é lindo, você tem que olhar para esse irmão do teu lado. Dizer, você é lindo. Porque você é o meu irmão. Porque eu quero amar você, que está aqui do meu lado. Eu quero abraçar você que concretamente eu posso fazer. Eu quero orar por você que eu sei que está aqui do meu lado e tem as suas necessidades. A gente vai fazer isso juntos, porque nós somos povo de Deus. Existe só um povo de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a orar agora e colocar no coração que 2026 você vai ser povo de Deus, mais povo de Deus. Você vai se comprometer com esse povo. E juntos nós vamos fazer isso. Esse é um grande desafio. Que as pessoas enxerguem em mim e em você a marca da cruz. A marca do sangue. E que a gente se torne esse ambiente da graça de Deus. Onde Deus derrama o seu favor. Onde Deus restaura, onde Deus salva. Onde Deus cura. Onde Deus empodera. Onde Deus transforma. Onde Deus nos fortalece, para daqui a pouco a gente poder ser, através da nossa vida, Deus ser glorificado com aquilo que nós somos.